Aproveitar o ensejo, Lula foi solto ontem, né? Existe aí toda uma especulação que depois que a oposição estava muito fraca e com agora a saída de Lula vai ter realmente uma oposição forte no Brasil. Como é que você está vendo isso? Eu acho que a oposição vem fazendo o papel dela. Lula vem para colaborar a construir um momento, mais diria, propositivo e tentar pacificar o país, porque até agora o presidente não conseguiu sair do palanque. E é preciso que tenhamos lideranças fortes como a de Lula, para que apontem os caminhos e comecem a falar claramente o que é que está se passando com o Brasil. Porque hoje eu ouvi uma coisa interessante, um economista fazendo uma analogia entre o que está acontecendo com o Brasil e o mágico. O mágico dos truques. E uma das coisas mais importantes na hora que ele estava dizendo que fez um curso na escola de mágica, e que uma das coisas mais importantes para que o truque dê certo é puxar a atenção para coisas que não são significantes. Então o mágico, ele sempre faz isso. Ele, para montar o truque fora da atenção das pessoas, ele cria outras situações que distanciam, desviam a atenção das pessoas, e aqui ele vai fazendo o truque dele. É o que está acontecendo com o Brasil. De repente um presidente falando besteiras e coisas que não tem nexo, e toda hora tem uma novidade que na verdade não é o crucial do que está sendo feito de negativo no país. Que do que tem de mais negativo agora é a gente ver que o desemprego cresceu, a gente vê que o Brasil voltou para o mapa da fome, a gente assistir o crescimento vertiginoso das pessoas que voltam para a miséria. 4.700.000 pessoas de 2014 para cá voltam para a miséria absoluta no país. Então tudo isso são situações que estão acontecendo. Um Brasil com os bancos de fomento sendo destruídos, a Petrobras sendo entregue da forma que está sendo entregue, sem nenhum critério e sem nenhuma consideração do ponto de vista estratégico da sua importância como fator energético e motor do nosso desenvolvimento, e outras tantas situações. Então a liberdade do Lula é, acima de tudo, um momento de afirmação na política, mas também de reafirmação do judiciário, porque não mudou absolutamente nada. O que nós vimos ontem, esses dias todos que nós acompanhamos com relação às decisões que foram tomadas no Supremo, é fazer com que o Supremo e a conjunção do judiciário brasileiro volte a respeitar o texto constitucional e esclarecer às pessoas que não existe nenhum receio com relação ao que está na Constituição, porque ele sempre esteve lá o princípio da presunção da inocência, sempre teve lá o princípio da segunda instância como algo elementar para que as pessoas só possam ser julgadas ao seu final, quando houver um trânsito julgado no seu final. Mas isso também não impede, porque o Código Penal diz quem são os que merecem estar presos, quais são as culpabilidades, aquele que foi preso por prevenção, aquele que deve ser preso em flagrante, e outras tantas situações que vão manter o ordenamento jurídico prendendo quem precisa estar preso, mas também respeitando quem ainda tem como dirimir a sua culpa numa discussão de segunda instância, de terceira até o Supremo. Então eu acho que foi uma decisão acertada, que faz com que tenhamos uma democracia restabelecida e um devido processo legal e o Estado de Direito recomposto. A democracia está ameaçada, deputado, no seu ver? Olha, vem estando, nesses últimos meses principalmente, vem estando no sentido de que não dá para ter medo do que eles dizem, mas também não dá para dizer que não vai acontecer nada. Quando o filho do presidente diz que tem que voltar ao AI-5, então você já começa E não só isso, porque a democracia ela precisa de instituições fortes, soberanas, precisa de um processo normativo íntegro. O que a gente assistiu com o Lava Jato, que tinha tudo para ser uma operação e que também tem suas virtudes. Porque a Lava Jato foi um exemplo claro que instituições fortes fazem com que a justiça funcione. Só que de um tempo para cá, ela tem, infelizmente, membros dela que agiram com imparcialidade, que agiram com combinação, que não respeitaram o devido processo legal, que não respeitaram a Constituição, que não respeitaram a soberania das provas. Então é preciso que a gente recomponha essas instituições, recomponha o valor dos poderes constituídos no país, para que a nossa democracia não seja ameaçada. A democracia, na medida que não se respeita a lei, não se respeita o Estado de Direito, não respeita o devido processo legal, é claro que ela está ameaçada. Então eu acho que ontem foi um passo decisivo
E essa liberdade do Lula, nós estamos assistindo como um momento importante de recomposição. E que venhamos aí agora a ter um momento político de mais embate do ponto de vista das ideias, mas de pacificação do ponto de vista da polarização ideológica que tomou um corpo vindo do próprio presidente da República, que não saiu do palanque e que realmente vem prejudicando os interesses do Brasil internamente e também na política externa. Para finalizar, ano que vem eleição, uma eleição decisiva, né? As duas praças mais importantes da Bahia, Salvador e Feira de Santana, né? Que ainda não pertence e ainda não está ainda com o PT, não é isso? E como o senhor vê, e claro, o senhor é candidato em Feira de Santana, não é isso? Sou pré-candidato, eu tenho a alegria de dizer que o meu partido, por unanimidade, é a primeira vez, inclusive, na cidade que não tivemos nenhum embate interno dentro do PT. Todo mundo coeso escolheram meu nome como pré-candidato. Vai chegar o momento certo de se falar em política, em questões eleitorais. Agora não, temos que falar em trabalho. E eu quero continuar trabalhando com o nosso governador Rui Costa. Agora com o nosso Lula solto, a gente vai ter como fazer com que tenhamos muito mais espaço e vamos buscar ainda mais encontrar no Brasil inteiro movimentos que possam trazer um outro instante para a política e para a administração do nosso país. E lá em Feira vou continuar fazendo o meu papel, como sempre fiz, com o pé no chão, com humildade, conversando com todo mundo, ouvindo todo mundo. E o momento eleitoral vai chegar, eu espero que a gente possa ter êxito no que o partido pensa, no que nós pensamos e também que tenhamos outros partidos junto conosco, buscando fazer uma virada do ponto de vista positivo na história da nossa cidade, que é Feira de Santana, e isso possa acontecer de forma tranquila, dialogada e que realmente traduza as expectativas da nossa gente. Só com a sua experiência, eu tenho uma grande experiência e Colbert Martins hoje, o prefeito atual, tem uma grande rejeição. O que é que ele está mais pecando, deputado? Olha, eu acho que você peca muito quando você não ouve a cidade, quando se toma decisões de gabinete, quando uma cidade pobre, ela não pode ter alguém decidindo coisas sem legitimidade. E também não pode fazer as opções e os direcionamentos de prioridades numa máquina administrativa sem perceber e tocar nas feridas que a cidade mais tem reclamado. É o transporte coletivo que está muito ruim, é o pior do Brasil, eu acho. Se não for o pior, está entre os piores. É a situação da saúde municipal, que são escândalos com cooperativas, são situações difíceis de serem enfrentadas porque nós estamos com uma dificuldade grande na atenção básica. A cidade também enfrenta uma dificuldade grande na parte de cirurgias oriundas do município, uma dificuldade terrível do ponto de vista do atendimento ambulatorial. São outras situações urbanas, são ruas esburacadas, são distritos que reclamam atenção, são diversas situações que foram se acumulando. É uma crise com relação ao BRT, que receberam da presidenta Dilma 96 milhões de um empréstimo com 10 anos de carência, com juros baixíssimos de FGTS, e infelizmente não botaram para andar, e hoje não temos esse BRT, temos um desvio de função, inclusive do que deveria ser a obra, e enfim, são várias situações que não dá para elencar uma, mas, como eu disse, ainda estamos longe do processo eleitoral e vamos fazer o debate na cidade na hora certa, mas vamos também colocar o que a gente pensa, porque realmente hoje em Feira de Santana o que nós estamos assistindo é uma situação municipal muito degradante. Eu que agradeço sempre. E todas as vezes que eu venho aqui, vocês aí da Terra Nova me ouvem e para mim é sempre um prazer. E você é uma figura tão conhecida aqui na cidade, em toda a região, e é sempre para mim algo muito relevante poder falar com as pessoas que ouvem e que assistem e que dão importância e que acompanham esse trabalho que é tão necessário para o fortalecimento da comunicação e da comunidade aqui da Terra Nova e região.